Pessoal, então vamos retomar, né? A gente está com um quórum pequeno. Bom dia, Evelyn. Oi, Evelyn. Cadê você? Seu microfone está mutado. Você está sem microfone, Evelyn? Ah, de repente você está no trabalho, né? De repente não pode falar agora. Mas tudo bem. Então vamos seguir a segunda parte da aula, né? Então vamos seguir a segunda parte. Vamos discutir as questões agora, né? Do trabalho, né? Do trabalho final. Na semana que vem a gente entra no último tema da disciplina, né? Atualizando aqui a ementa, né? O cronograma da disciplina. A gente tem aula no dia 2 de agosto sobre turismo de realidade, né? Ou turismo de favela, turismo de pobreza. E no dia 9 de agosto, não é isso? E aí vocês têm que entregar o trabalho final. A data de entrega do trabalho final é até... Vocês lembram? Hein, gente? Pessoal, vocês estão ouvindo? Cadê vocês? É dia 16/8, eu acho. A entrega do trabalho final? Não. É 13, não? 13 de setembro? Deixa eu olhar aqui. De setembro? De setembro não é quando fecha o período do Não, professor. 13 de setembro encerra o semestre, desculpa. É Eu isso que tô eu vou doido, falar. pô, tô doido. Trabalho das férias. É. Deixa eu ver a data aqui, agora eu fiz confusão. É até dia 16/8, exatamente, a Júlia acertou. Então, a gente tem aula no dia 2 e no dia 9, né? E a entrega do trabalho final está prevista para o dia 16, ok? Ok. Então, Ô, professor, você poderia me tirar só uma dúvida? pode falar, ué. Um crédito equivale a quanto tempo? Tipo assim, o que seria um crédito? Não é isso aí. A disciplina padrão, a disciplina convencional, ela tem 60 horas, ela tem 4 créditos, né? Então um crédito são 15 horas. Ah, tá, entendi. Obrigada. Né? Quase todas as disciplinas que vocês vão fazer tem 60 horas, né? 4 créditos. Algumas têm 30, mas é mais difícil, né? Mais raro, né? Hein, gente? Então, a Ellen está perguntando aqui no chat o que você espera do trabalho final. Eu espero um bom trabalho, não é isso? Um trabalho coerente, bem desenvolvido, claro, né? Uma escrita clara, bem desenvolvida, explorando os conceitos, né? A discussão que a gente fez na aula, que vocês fizeram na síntese, né? É isso. É tipo outro. E lembrando que vocês podem me enviar antes, né? A gente pode até aumentar uma semana o prazo de entrega, se vocês acharem, se for uma demanda do grupo, né? Uma demanda coletiva, eu mando e-mail para todo mundo, né? Aviso no grupo do WhatsApp que a gente pode colocar mais uma semana para entrega do trabalho. Então, em vez de ser no dia 16 de agosto, a gente pode colocar no dia 23, né? E quem quiser, quem puder, né? Quem tiver disponibilidade, pode desenvolver algumas questões e me enviar com antecedência para eu ler e dar um retorno para vocês. Tá bom? Pra mim tá tudo ótimo ter colocado no dia 23. É, Aí tem tanta coisa antes. a gente pode combinar, né? Porque dá tempo de eu corrigir tranquilo, né? No dia 23 eu recebo, dá tempo de eu corrigir. Eventualmente, se alguém precisar de exame especial, né? Pode fazer, dá tempo de fazer o exame especial, que é... Exame especial, vocês sabem o que é, né? É recuperação, né? Isso, é recuperação, né? Aí eu falo para os meus alunos, nem o meu filho vai pegar recuperação, hein?
Nem o meu filho, e ele para ele ler é uma dureza, hein? Então eu tenho certeza que vocês não vão precisar de exame especial. Espero que não. Pelo amor de Deus, né? Né? Não é possível. Mas se precisar, tá, né? Eu faço. O exame especial é um trabalho simples, é um trabalho que é todo o conteúdo da disciplina. Então quem pegar exame especial vai ter que dar conta de tudo. Ok? Beleza. Então vamos retomar aqui. Então a primeira pergunta do trabalho final, né? Lembrando que a aula encerra 10h20, né? Então a gente 10h15 a gente para. Se for necessário, eu abro mais uma terceira aula, né? Pra gente ir de 10h20 a 11h20. Mas a gente vai ver, né, daqui a pouco. Então, a primeira questão, né, sobre turismo urbano, do trabalho final, que vocês vão dissertar, que vocês vão escrever, né? Explique como o turismo urbano quebra, né, a dicotomia entre turista e morador, né, e vai além do turismo de massa. Então vou pedir para vocês começarem a responder a questão para vocês terem um entendimento, né? Para tirar dúvida de vocês para o trabalho final. Então vou começar aqui. Só pergunta, por favor. Explique como o turismo urbano quebra a dicotomia, né? Rompe a dicotomia turista e morador, visitante, visitado, né? E vai além do turismo de massa. Então pode começar, Vanessa. Eu penso que seja muito aquilo que eu falei para você, por exemplo, tendo como referência a cidade de São Paulo, que nem eu falei, que é uma questão de que o turista, ele entra até num outro conceito, onde ele acaba tendo acesso às mesmas coisas que o morador tem, por um mesmo preço que o morador já está habituado a pagar. Então, para mim, isso é uma coisa que quebra bastante da massificação. Porém, ele não fica muito mais tempo, tendo em vista que é um valor muito acima do que ele tem no seu orçamento para poder gastar. Eu não consigo pensar em outra coisa. Vamos ver se eu elaboro melhor. Ok. Não, é para puxar mesmo, né, a discussão, né? Selma, vou seguir a ordem aqui agora, de trás para frente. Bom, ele quebra na medida em que a pessoa não sai da sua cidade para ir fazer turismo em outro lugar, né? Não sai para a praia, não sai para as montanhas. Ele faz o turismo no próprio local onde ele mora. E a própria cidade é um local de turismo. Isso, exatamente. O que mais? Marco Antônio. Eu acho que tipo, a gente partindo de que ele quebra o conceito da OMT clássico de você sair da cidade, ficar 24 horas fora até um ano. Então, quando ele quebra essa definição, ele já rompe essa questão com o turismo de massa, que é o que a definição traduz, né? Ela fala sobre o turismo de massa. Ok. A Júlia tá com problema, ela falou que vai entrar de novo. A internet dela tá ruim. E a Glauce. Ideias para a gente explorar essa questão. A partir do momento que o morador passa a explorar aquilo que ele tem, né? Que a política pública está voltada para fazer com que o morador tenha acesso a tudo isso, né? E não é um turismo voltado para o mercado, é voltado para a política pública. Exatamente, Glaucio, exatamente. Ou seja, você tem um foco aí no morador, né? O objetivo do turismo é que o morador crie referências dentro do seu território, né? Então isso é muito comum, né? Como o exemplo da Vanessa, o exemplo da Selma, né? Ou seja, não é para o turista. O turismo urbano é para todo mundo, especialmente para o morador. E o morador não só da capital, não só de Belo Horizonte, não só de São Paulo, mas do seu entorno. Né? Pensa que Belo Horizonte tem 32 cidades na sua região metropolitana. Né? A população tem uma população de mais ou menos 5 milhões de
habitantes. Então, o turismo urbano é para que a população de Belo Horizonte, né, e a população de Vespasiano, de Santa Luzia, de Ribeirão das Neves e etc., tenha referência do seu território, né, que o território de Belo Horizonte pertence a essas pessoas. Né, essas pessoas trabalham em Belo Horizonte e muitas vezes não tem nenhuma referência, né, do circuito da Praça da Liberdade, dos edifícios culturais que estão na Rua da Bahia, do Palácio das Artes, né? Então os colegas da Vanessa ficam falando que não tem nada aqui. Então eles não têm referência da própria cidade, né? Então não tem referência do Clube da Esquina, não tem referência das salas de cinema, né? Cinema de rua, cinema público, não tem referências da arquitetura de Belo Horizonte, da arte urbana, né? Dos grandes painéis nos edifícios, né? Do centro, que você vê eles bem lá da Sapucaí, né? Não tem referência dos equipamentos culturais, né? Da Pampulha, da Centro-Sul, né? Do circuito, das demais regionais, né? Então, o objetivo do turismo urbano é muito mais sofisticado, muito mais complexo de alcançar do que do turismo convencional, né? Do turismo de lazer. Então, as pessoas terem referência. As pessoas saberem que Belo Horizonte não é igual São Paulo. Belo Horizonte não é igual outra cidade urbana, né? Sem praia. Belo Horizonte tem uma história, né? E passa pelos seus equipamentos culturais, passa pelo seu espaço urbano, né? Referência do viaduto, né? Do Santa Teresa, referência dos bairros de Belo Horizonte, né? O bairro Alagoinha, o Bonfim, o Santa Teresa, né, as favelas de Belo Horizonte. Também a gente vai discutir isso no próximo tema, né, da próxima aula, no último tema da disciplina, né? Então o turismo urbano é muito mais complexo, muito mais, e ele desloca, né, como a Glaucia chamou a atenção, ele desloca do mercado para a gestão pública, para o poder público, para BH Trans. Mobilidade urbana também faz parte, né, é fundamental. Então desloca para a prefeitura, desloca para Belo Tour, para BH Trans, né? Ou seja, não adianta nada você ter equipamentos culturais gratuitos se eles não são acessíveis, né? Se não tem mobilidade urbana, né? Se não tem horário que as pessoas possam frequentar, se as pessoas desconhecem a oferta de bens culturais, como o exemplo do Marco Antônio, né? Que ia pro vestiário do Cine Santa Teresa para usar o vestiário, ia para aquele equipamento cultural que custou milhões de reais para usar o vestiário, para usar o bebedouro, né? Ou seja, as pessoas o público desconhece a oferta de bens culturais daquele equipamento, né? A biblioteca, a sala de exposição de artes plásticas, né? De pintura, de escultura, de instalação, e as mostras de cinema, né? De cinema brasileiro, de cinema iraniano, de cinema japonês, de cinema francês, né? Ou seja, então não adianta nada você ter uma oferta de bens culturais e a população não se apropriar dela, né? Não usar aquele espaço. Então, a coisa mais triste que tem é você ter espaços culturais que consomem dinheiro, né, público, vazios, né? E você não ter uma busca por ampliar esse público por parte do gestor. O gestor fica indiferente, né? Faz, não, eu fiz minha exposição e o público não veio, né? Veio turista. Mas por que o público não veio, né? Por exemplo, o museu de artes e ofícios, né? Que é um museu, não é público, né? Mas ele tem uma parceria, né? Da Fundação Andrade Gutierrez, né? É uma fundação privada, né? Mas tem parceria com a prefeitura, tem parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, né? Vocês conhecem o Museu de Artes e Ofícios? Eu já fui lá uma vez com a escola, mas eu era muito novinha, eu nem lembro o que tem lá. O que mais? Evelyn, você conhece? Cadê a Evelyn? Marco Antônio. Eu fui lá uma vez também, mas foi com a escola. A escola é fundamental, né? A escola pega as crianças... Só que eu fui tem muito tempo já também. Mas aí as pessoas não fazem parte delas. A escola pega o Marco Antônio, ajuda a criança, adolescente, e leva lá. E aí eles nunca mais voltam, né? Os pais não levam, eles mesmos, que têm autonomia, depois que eles ficaram adultos, não voltaram.
Então a escola é fundamental. Aí, a Evelyn falou que não conhece. Vanessa, você conhece? Não, professor, não sei nem. Claro que não, né, Vanessa? Você não conhece nada de Belo Horizonte, né? Nem longe, É, né? você é uma... Eu e a Evelyn, no caso. Isso, é impressionante, né? É uma vergonha, né? Selma, você conhece? Conheço. Aí, ó, tá vendo? Glauce. Oi, Glauce. Foi, acho que já foi. Aí, tá vendo? Eu conheço, eu levei meu filho lá, eu fui lá algumas vezes, né? O espaço, o acervo do Museu de Arte e Ofício é impressionante. Ele é riquíssimo, né? E olha que é fácil de chegar lá, né, professor? Claro. É na Praça da Estação, É, é Praça da muito... Estação. Era para ser muito mais conhecido. É, Então é lindo lá, é lindo, é especial. É um museu assim, de 0 a 10, a experiência que eu tive lá é uma nota alta, né? Não sei, um 8, entendeu? 8,5. Né? Eu lembro que na época tinha uma aluna do turismo lá que trabalhava lá como mediadora, né? Eu até orientei a monografia dela, fez uma monografia sobre esse equipamento cultural. É um museu de arte e ofício. Mas é impressionante como que a população não tem referência, não cria referência, não se apropria, né, da praça, né? Então você vai na Praça da Estação, ali tem uma paisagem cultural, né? A praça é um espaço de manifestação política, a praça é um espaço de festa, né? Ali tem festa junina, tem carnaval, tem manifestação política contra o prefeito, contra o governador, contra o presidente, né? Ou seja, várias correntes usam aquele espaço, é um espaço público vivo, né? Rico, né? E no fundo tem o Museu de Artes e Ofícios, né? Que cobra, né? Ele tem um ingresso, ele tem um dia gratuito, que eu não sei qual é, que é importante, né? Ter um dia gratuito, mas ele cobra um valor simbólico também. Então, quando você paga um valor muito baixo, né? Então, o Museu de Artes e Ofício, ele é desconhecido pela população, né? Então, como fazer? Então, é essa pergunta, né? Como fazer que a população crie referência, se aproprie do seu espaço, do seu território, né? Ou seja, quando você desloca do mercado para o poder público, você joga uma bomba, né? Na mão do poder público, na mão da Belotur, né? Então, como fazer? Você vai disponibilizar ônibus gratuitos, né, para trazer as pessoas das regionais para conhecer o museu, né, de arte e ofício. Você vai, né, o dia gratuito, aí você coloca um deslocamento, né, gratuito também para o museu. Então, ou seja, você espera que as escolas façam isso. Ou seja, pega a Júlia, pega o Marco Antônio, leva lá, e depois eles nunca mais voltam, porque eles não têm interesse, ou porque eles conhecem o acervo, porque a família deles também não tem interesse, não levou. Então, criar referência, né, para a população se apropriar do território que ela vive, não é trivial, né, não é banal, né, é muito complexo, né? Então, como fazer com que os equipamentos culturais da Pampulha, por exemplo, sejam apropriados, né? Eles preferem dar ônibus de graça para o futebol do que para um evento cultural. Tá vendo? Olha como que a política pública cultural, né, da prefeitura ou do governo do estado, né, como que ela é inexistente, né? Ou seja, você não basta você ter um equipamento cultural, isso a gente já sabe, né? Os equipamentos culturais existem em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade rica, uma cidade heterogênea, né, que tem uma diversidade grande de atrativos turísticos, atrativos culturais para a população, para os turistas, e as pessoas desconhecem. Então não basta ter equipamento cultural, né? Olha o Cine Santa Teresa. Agora, como que você impulsiona, como que você incentiva, como que você promove o encontro da população com esse equipamento cultural e a população se apropria, né, do bairro, de Santa Teresa, você anda no bairro. O que tem no Santa Teresa de interessante, gente? Vamos ver. Além do Cine Santa Teresa, que ninguém conhece, né? Acho que tem alguma coisa do Clube da Esquina lá, né? Eu lembro que eu fui com a escola também. Eu não sei se é um museu, alguma coisa do tipo, não tem? Tem. Do Clube da Esquina. Agora tem o museu. Isso. O que mais tem lá, gente? Selma, Glauce. Boteco. Boteco, comida. Eu só conheço por causa do carnaval. Comida, tem o carnaval. Hein, gente, lá tem um circuito gastronômico, tá vendo? A Vanessa vai achar que a gente é ignorante, tá vendo? Que a gente não conhece
a nossa própria cidade, tá vendo? Ela vai fazendo um voo para Belo Horizonte, porque todo mundo lá ignora a própria cidade. Véio. Então lá tem um circuito gastronômico, lá tem comida, tem boteco, tem carnaval. Lá tem é um bairro que tem uma igreja barroca. Né? Vocês conhecem a igreja barroca lá do Santa Teresa? É em frente à praça, né, professor? Então, lá eu nunca cheguei a conhecer ela de fato, entrar porque lá a escola não te levou, né? Exatamente. Você e a Júlia tem uma dependência da escola que é impressionante também, né? Sim. Impressionante. Vocês têm que ter autonomia e buscar, né? Se apropriar, conhecer o seu território. Pô. Senão vocês vão mudar para Nova York ou para Paris um dia e também não vão conhecer nada. Ou seja, quem mora em Nova York e Paris também tem que conhecer a sua cidade, não é? Não é uma cidade só para turista, né? Ou qualquer outra cidade, Londres, né? Qualquer outra cidade a gente tem que criar raiz, a gente tem que ter referência, né? Inclusive quando você recebe uma pessoa, para você mostrar a cidade para essa pessoa, não? Então se a Vanessa vier, quando a Vanessa mudar para Belo Horizonte, ela vai depender das escolas de Belo Horizonte. As escolas públicas vão ter que fazer passeio, né? Excursão com a Vanessa, porque ninguém sabe, né? É foda. Eu ia fazer a Júlia me levar pra passear, mas pelo jeito. Eu não sei aonde, ela não vai nos lugares, né? Ô, professor, Eu e a Evelyn vai ficar só na Pampulha. Oi? Eu e a Evelyn vai ficar só na Pampulha. Começa na escola, né? Não, mas a escola é fundamental. Se você ensina a criança, né, se leva a criança e fala, mostra o que tem, ela vai querer levar os pais, né? Mas não aconteceu com a Júlia e com o Marco Antônio. A escola não é suficiente, né? A escola Mas não é eles já suficiente. foram depois de adolescentes, né? Já tinham a escolha deles. Quando é criança, eu acho que abre mais a mente, né? Eu acho que tem muito a ver com a frequência, Glaucia. Eu acho que a frequência é muito pouca. Então ela não é capaz de... Você levar um menino uma vez, né? Um menino que tem 10 anos, ele vai uma vez só no CCBB, na escola, né? Eu lembro quando eu fui ver a exposição do Basquiat no CCBB, que é um artista muito importante, né? Da arte contemporânea, né? Um artista dos anos 80. As telas do Basquiat, eu já falei, né? Valem 100 milhões de dólares, é um negócio louco, né? A maior parte do acervo é privado. Então, quando o CCBB, eu vi um vídeo, né, no YouTube do curador da exposição, ele falando que ele teve que implorar para as pessoas. Ele foi em alguns museus nos Estados Unidos e na Europa, pediu, eles cederam. Com um seguro, claro, né? Um seguro altíssimo. Depois ele teve que implorar para os proprietários, né? Quando está no acervo privado. E as pessoas cederam. Ou seja, foi todo ele gastou um tempão para levantar esse acervo do Basquiat. E levou para o CCBB, né? Circulou no CCBB do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E eu lembro que eu fui, estava lotado de menino lá, né? Escolas levando. E a arte do Basquiat não é uma arte convencional, né? É uma arte de rua, uma arte que não tem uma representação clássica, né? Da paisagem, do corpo humano, né? Ou seja, é uma arte que inova, né? Que ela é agressiva, que ela joga coisas na tela, né? Ela faz colagem. Então, não basta levar uma vez. Eu estou chamando atenção para isso. Você tem que ter uma política de apropriação desse espaço, né? Então, a criança tem que ir 3 vezes por ano, todos os anos. Né? 3, 4 vezes por ano, todos os anos. Aí ela vai criar referência. Aí a Júlia vai poder pegar o pai e a mãe dela e levar também para ver uma exposição, né? Porque se você levar uma vez só, não cria referência, né? Então é um investimento, isso que eu estou chamando atenção. Não basta a escola fazer isso uma vez de forma voluntariosa, né? Com boas intenções, não. Tem que ter investimento, isso tem que fazer parte da educação, da nossa educação, né? Da educação como arte, né? Como história, né? E etc, né? Sim. Senão não rende. Senão a Júlia vai lá uma vez e não lembro de nada. O que você lembra de lá, Júlia? Do Museu de Arte e Ofício? Nada. Aí, tá vendo? Desperdiçou tempo dos professores, dinheiro público, né? E etc, né? Então tem que... Ô, Fred, mas eu acho que é muito uma questão de influência também, porque quando a gente é criança, as únicas influências que a gente tem, de certa forma, são a escola e a família. Então, se não tem um estímulo por parte deles, não vai ter esse interesse despertado. Igual, hoje em dia, eu tenho interesse de visitar todos esses lugares por vontade própria, mas não por causa de influência. Mas quando você é criança, você precisa de ter aquela influência, Claro. falando, vamos visitar tal lugar e tudo. Claro. E como não tem essa divulgação por parte
do Estado, né, dos setores públicos que trabalham com isso, depende muito da família e da escola. Então, assim, eu já fui para tanto lugar com a escola que eu nem lembro mais. Nossa, minha escola era um pouco ignorante também, porque todo ano tinha excursão para zoológico. A gente ia para o zoológico todo ano, mas para ir para outro lugar. Ninguém aguenta ver um macaco em depressão todo ano, né? Porque você entra em depressão também, porque é um lugar mais deprimente do que zoológico. Quando eu levava meu filho no zoológico, eu falava assim, olha, é a última vez aqui, porque os bichos tudo em depressão e o hipopótamo quer se matar. O macaco tenta suicídio toda vez que eu vou lá. Então, é um lugar horrível. Eu tenho dó dos bichos, né? Quando eles estão lá, né? Porque a maioria das vezes que você vai, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Exatamente, você fica vendo eles dormindo. Eles estão fazendo consulta com o psicanalista deles. Olha, qual que é o sentido da vida, né? Ficar preso aqui, confinado aqui, com esse bando de ignorante lá fora, né? Jogando pipoca pra mim, chicletes. A Ellen fez uma pergunta aqui. Como a Ellen está sem microfone, eu vou ler aqui para vocês para a gente responder para ela. Professor, e quando a cidade não tem nada de interessante em pontos turísticos? Evelyn, qual cidade você se refere? Hein, gente, como que a gente responde a Evelyn? E quando a cidade não tem nada de interessante em pontos turísticos? Vai para a cidade vizinha. Assim, qual cidade? Várias do interior, né? Eu não acredito que uma cidade, por menor que ela seja, né? Ela não tem história, ela não tem referências, né? Todas as cidades têm referência. Claro que você pode seguir o raciocínio da Evelyn e falar assim, não, essas referências elas se esgotam muito rápido. Você tem razão, Evelyn. Ou seja, qual que é a referência de uma cidade muito pequena? Né? Uma igreja, essa igreja foi construída no século XX, no início do século XIX, outras referências em relação à festa, por exemplo, né? Festa religiosa, o carnaval, a festa da cidade, festa da... Né? Quando eu era criança e adolescente, eu ia para uma cidade do interior, que minha mãe nasceu, que tinha a festa da exposição. Vocês conhecem a festa da exposição? Né? Que tem a ver com a produção... Não, eu não. Tem a ver com a produção agrícola, né? Com a economia, né? Da cidade, né? Então tem uma igreja, tem referência. Então, a pergunta da Ellen, como que a gente responde a pergunta dela? Hein, gente? Então, eu acho que... Não, pode falar. Pode falar, amiga. Eu acho que porque, igual, a cidade ela pode não ter os pontos turísticos e tudo, mas certamente ela vai ter alguma coisa ou algum evento que vai ter, que vai poder agregar culturalmente e tudo. Igual, meu pai é de Divinópolis, eu vivo indo lá, mas assim, nunca é em alguma coisa que tem algum evento cultural ou nada do tipo. E Divinópolis nem é pequeno, é grande. É grande. Divinópolis tem mais de 100 mil habitantes, né? Sim, mas assim, raramente tem alguma coisa, mas eu sei que tem uns eventos, tipo, tem uns eventos católicos de igreja mesmo, que tem passeata e tudo. Então, assim, mesmo que não tenha muita coisa sempre vai ter alguma coisa que você vai poder, né, tirar dali da cidade. Mas, tem lugar que é meio complicado, né, você achar alguma coisa, dependendo da época e tudo. E pode se esgotar também, tem razão, né? Pode ser uma cidade muito pequena, o exemplo que você deu não é bom, porque Divinópolis é uma cidade grande, né? Mas pensa numa cidade que tem 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, né? Então, as referências podem ser poucas, mas ainda assim tem referências, né? Mas pode falar, Vanessa. Não, eu ia pensar mais ou menos nesse lado mesmo. Também depende da história da cidade, ou as pessoas simplesmente optam por ir para cidades um pouco mais concentradas. Por exemplo, tem cidades aqui que, por exemplo, Batatais, que é uma cidade que eu não sei quantos habitantes tem, mas tinha um garoto que eu conheci que ele falava que o pessoal da cidade dele, não sei se também a prefeitura não investia muito no setor turístico, o pessoal simplesmente pegava e ia para Ribeirão Preto, que é uma outra metrópole que tem. Aí é uma cidade grande, né? Ribeirão Preto é famosa no Brasil, né? Hã? Ribeirão Preto é conhecida no Brasil, é uma referência, né? Sim, sim. E aí eles pegavam e iam, porque sabia que nas próprias cidades não tinha. Eles se deslocavam mesmo. Sim. Aqui, por Pará de exemplo... Minas é uma cidade pequena também. Qual? Tem o Cristo Motocross. Qual e cidade? Baile.
é famosa por baile. Todo mundo sai de Belo Horizonte e vai para lá. Qual cidade, Glaucio? Principalmente o Baile dos Barangos. Em Glaucio, qual cidade? Pará de Minas. Ah, Pará de Minas, entendi. Aqui, ó, a Evelyn tá colocando aqui, ó. Eu vou ler porque ela tá sem microfone, né? Muitas cidades, de fato, têm história, têm potencial turístico, mas muitas não exploram isso. A grande maioria das cidades no Brasil são assim. Então o incentivo, na verdade, nem deve partir de fomentar visitações, mas sim de criar, né? De promover esses atrativos, né? Acho que essa temática é bem mais complexa no caso do Brasil. Então a Evelyn está chamando atenção para, na verdade, você tem que criar essas referências, né? Então a pergunta, né, do trabalho final sobre turismo urbano, as questões do trabalho final sobre turismo urbano são 3, na verdade. A primeira que eu li para vocês, explique como o turismo urbano quebra, né, a dicotomia entre turismo, turista e morador, né, visitante e visitado, e rompe com o turismo de massa. A segunda pergunta, né, a segunda questão sobre o tema, explique por que o turismo urbano é um antiturismo, né? E a terceira e última, que é o assunto que a gente estava falando agora, como as políticas públicas do turismo podem promover o turismo urbano. Exatamente a questão que a Ellen colocou. Então, essa temática, né, ela vale para Belo Horizonte, Evelyn. Ela vale para o interior, para as cidades pequenas do interior, né, mas vale para Belo Horizonte, que tem muitos equipamentos culturais, né, e que a população, grande parte da população, não só de Belo Horizonte, a gente tem que lembrar disso, né, mas também da região metropolitana, ela não circula, né, ela não se apropria dessas referências no território. Né, então é algo complexo, que implica no investimento de médio e longo prazo. Né. Então essas questões são complexas, né, vão muito além do mercado, né, porque o turismo de massa, o turismo convencional, ele flui bem com o mercado, né, ele é promovido e, né, o motor que gera, que movimenta o turismo de massa, o turismo no mercado, ele funciona bem. Né? Você tem, né, as cidades fazem muita publicidade, os seus atrativos, né, as cidades litorâneas principalmente, as agências promovem, facilitam, né, dividem o custo da viagem, do hotel, da alimentação, né? Ou seja, você tem todo um investimento do setor privado para promover esse fluxo turístico, né, para esses destinos, né? Então o mercado funciona bem. Agora, quando em relação ao turismo urbano, ele depende de políticas públicas, né? Aí fica mais complexo, né? Ok? Mais alguma questão, gente? A gente está acabando aqui, o nosso tempo está acabando. Aí eu vou perguntar para vocês antes de acabar. Eu vou perguntar nominalmente para vocês se manifestarem, né? A gente abre um novo horário agora, que vai de... Falta 5 minutos para acabar essa segunda aula. Então eu vou perguntar para vocês. Vou perguntar para Evelyn, para Glaucio, Júlia, Marco Antônio, para o Pietro, que chegou agora, para a Selma e para a Vanessa. Eu abro mais um horário agora, tipo de 10h20 às 11h20. Mas são 10 horas ainda. Então, não, vai acabar 10h20, né? 10h20. Ah, é verdade, eu fiz confusão, achei que ia acabar às 10, desculpa. Mas eu vou manter a pergunta então. Não, você ainda vai falar do antiturismo aí, que aí eu fiquei Que é a pergunta. na dúvida aqui. Pois é a segunda pergunta do trabalho. Quero saber. Então, explique por que o turismo urbano é o antiturismo. Gente, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Pra gente explorar essa pergunta, né? Pode falar. Quando acontece essa subversão, né? Em vez de ser os agentes, as empresas privadas que promovem o turismo, são as políticas públicas. E em vez de ser o turista, de fato, o turista de massa é o morador da cidade, né? Quem mora ali e usufrui dos atrativos da cidade. Quando tem essa subversão dos valores, essa inversão de papéis. Exatamente, Marco Antônio. Então, quando você rompe com a definição convencional do turismo, né? A definição convencional, a definição padronizada, né, é da OMT, Organização Mundial do Turismo, né, que define o turismo como um deslocamento acima de 100 km, que implica numa pernoite, tal. E que a pessoa
o visitante, ele usa toda a cadeia de serviços do turismo, né? Alimentação, hotéis, hospedagem, tal. Agências, meio de locomoção, avião, trem, etc. Então, o turismo urbano, ele rompe com isso, né? Ele não depende, né, dos serviços do turismo, né? Ele não depende desse deslocamento, não depende da pernoite, não depende de usar hotel, não depende de usar as agências, os meios de mobilidade, né? Ele depende da mobilidade urbana, claro, né? De ônibus, de metrô, etc. Então, é nesse sentido que o turismo urbano é um antiturismo. Então, outro ponto também é que ele desloca o foco do turista, né, do visitante, para o visitado, para o morador, né? Tanto é que a literatura, ela cria um conceito novo, que é consumidor de lugar, né? Ou seja, esse consumidor do espaço urbano, esse conceito, ele engloba, ele junta morador e turista. Então, ambos querem se apropriar dos espaços urbanos, né? Então, esse conceito novo, turista e morador, visitante e visitado, estão contidos nesse conceito novo. Então, ele contém esses dois personagens, né? Essas duas figuras, né? Então, não existe mais essa oposição entre o turista e o morador, né? Eles são consumidores de lugares, eles querem conhecer e se apropriar dos espaços, né? Então, você desloca do mercado e o foco, você desloca do turista e foca no morador, você desloca do mercado e foca na política pública, né? Então, por isso que, respondendo, né, a segunda pergunta, por isso que o turismo urbano é considerado antiturismo, né? Ok, Selma? Hein, Selma? Certinho. Ok? Mais alguma dúvida, gente, sobre essa segunda questão? Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Não sei. Gente, os alunos que chegaram agora, né, que ficaram até de madrugada vendo skate. A Hanna e o Pietro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Ficou... O skate foi bom, hein? Reclama não, foi ótimo. Você ficou até de madrugada vendo a menina lá É uma criança, né? Menina de 13, adolescente, né? Acabou de virar adolescente. Vocês ficaram vendo, Pietro? Eu fiquei, professor. Fiquei e me senti humilhada de uma menina de 13 anos já tá fazendo a vida. O esporte, ele possibilita, né, que você tenha uma certa autonomia mais cedo, né? Então você tem atletas aí jovens, né? Bem novinhos, né? Mas você pode tentar, Hanna. Pega um skate emprestado aí e mete a cara. Lembra de fazer um seguro de vida antes. Porque skate, você mete a cara e quebra a cara também, né? Skate é um negócio complicado, né? É importante fazer um seguro de vida antes. É verdade. É sempre bom, né? Porque a gente sabe que a morte é uma coisa assim, batata, né? Pode acontecer a qualquer momento, né? Então, seguro de vida é sempre bom. Adiantar esse triste momento, não quero não, professor. Não, pode deixar. eu também não. Não, pode deixar, a gente continua aqui nessa vida. Nessa vida sedentária, nessa vida sedentária, né? Isso, a gente continua aqui porque pelo menos tá dando certo. Tá dando certo. É verdade. Tá funcionando, né? Aí a Vanessa está perguntando se já dá para usar a camisa do Brasil sem se sentir bolsominion. Não sei, né? Só quando o Hexa vir. O Marco Antônio respondeu. A Evelyn falou que já tá dando já para usar a camisa do Brasil. Eu não sei, né? As Olimpíadas inspiram, né? É verdade, É engraçado, de certa forma, professor, porque a gente passa o tempo inteiro reclamando do Brasil, mas aí quando acontecem eventos como esse, sei lá, surge um sentimento muito patriótico, sabe? Você torce por pessoas que você nunca viu. Esse negócio de skate, por exemplo, é modinha. Ninguém ligava para skate, né? Quem brinca de skate, quem joga skate, né? É meia dúzia de pessoas, né? Agora virou essa modinha, todo mundo vai achar legal. Depois some. Daqui 2 semanas ninguém vai estar falando de skate, sumiu. Né? É como os romanos faziam, né? Sabe a expressão pane e circos? Então o povo precisa de pão e circo. Então a Copa América agora, a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? Você lembra de 2013? Vocês não lembram não, porque vocês eram novos, né? Quando a Dilma era presidente. Então o povo foi pra rua protestar contra a Copa, né?
Porque a Copa implicou num investimento gigantesco, né? Estádios. Então o Brasil investiu bilhões de reais em estádio. Estádio que nem tem futebol, você sabe, né? Tem estado do Brasil, Mato Grosso, né, Amazonas, que tem estádios que custam bilhões de reais e nem tem futebol lá. Então o estádio virou o quê? Virou um elefante branco. Então as pessoas foram pra rua protestar, porque é circo, né? Então, muitas vezes essas coisas funcionam como circo. É uma pequena distração que a gente tem, né? Porque a gente também só tem problema, né? Só tem tragédia. Hoje o Brasil bateu 550 mil mortos, vocês viram isso? 550 mil. Pior do que o Brasil, só os Estados Unidos. Só que a população americana já está praticamente toda vacinada, né? E o Brasil não está longe de ter a população toda vacinada, né? Então essas O coisas problema é quando a funcionam como distração. circo mesmo, né? O problema é quando o circo gasta mais dinheiro do que para resolver o É a problema, Copa, né? foi a Copa. A Copa, aquelas manifestações de 2013 contra o governo federal, contra a Dilma, né, contra o investimento maciço, gigantesco, né, as exigências da FIFA. Vocês lembram das exigências da FIFA? Porque a FIFA é um manto de corrupção, né? É tipo a CBF multiplicado por 1000. Então, a FIFA exigindo do governo federal isso, exigindo aquilo, exigindo com 1000 exigências, e o governo federal e os governos estaduais investindo bilhões de reais nos estádios. Depois os estádios não serviam para mais nada, né? Aí você vê aquele, como que chama no Rio? Parque Olímpico. Um investimento bilhões e bilhões de reais no Parque Olímpico do Rio. Sabe o que virou o Parque Olímpico no Rio? Hein, gente? Estou perguntando para vocês. O que virou o Parque Olímpico no Rio? Ai, professor, eu não lembro o que virou, não. Nada. Mas eu fiquei sabendo que Nada. desvalorizou. Nada. Virou sucata. Né? Tá totalmente abandonado, né? Então, essa falta de perspectiva de longo prazo, né? A política tem que ter longo prazo, não é isso? Não pode depender do governo do PT, do governo do PSDB. Não, é uma política de Estado, de longo prazo, né? Uma política de 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então não tem política de Estado, política de longo prazo. Então vira uma coisa de curto prazo, né? Então é abandonado. Então você faz um estádio. Então o governo Lula, por exemplo, né, aceitou, né? Você ter várias sedes, muitas sedes, né? Para a Copa do Mundo, aí você gastou em elefante branco. O certo seria concentrar mesmo, né? Em poucos estados, né? Que você deveria incentivar o deslocamento, a mobilidade urbana, trem, avião, né? Não, você criou um monte de elefante branco, né, que consumiu, né, parte das obras foi abandonada, né? A única coisa que podia ser útil, que era a pista de ciclismo lá, caiu 2 vezes. Aquela pista bonita, né, que chama... Na orla lá. Né? Como que chama? Niemeyer a pista? Tem um nome, eu esqueci o nome da pista. Ela caiu 2 vezes com onda, né? Faz mal feito. E é caro, né? E consome muito dinheiro público, né? E não tem um incentivo para o esporte ao mesmo tempo. Então você cria esses equipamentos de esporte, né? Que são padrão FIFA, padrão olímpico, né? Como foi no Rio. E isso não significa que você tem uma política de incentivo, de formação de atletas, né? De longo prazo, né? É porque também eles não estão preocupados com isso, não, né? Eles superfaturaram todas as obras. É uma loucura isso. Né? Então vira circo mesmo. Então fica todo mundo animado com a Olimpíada, daqui a pouco passa e a gente vai ter que encarar nossos problemas, né? Bom, mas, professor, a população, ela realmente vai ficar animada. Tipo, ela tá se sentindo representada, mas isso também vai isso seu governo. Isso dura 2 semanas, né? 0% voltado para isso. Não é a população, assim, no geral. A população também tá errada porque não cobra. Porque, infelizmente, o Brasil se acomoda demais. Não cobra um incentivo básico. Agora imagina se fosse agora as Olimpíadas, sem público. Não, ia ser cancelado. O prejuízo que... Não, e com o nível de transmissão da doença no Brasil, né, com um nível baixo de pessoas vacinadas no Brasil, aqui ia ser cancelado, com certeza. Aqui ia? Aqui ia, porque o percentual... Sabe qual que é o percentual da população brasileira que tomou 2 doses? 10%. É muito baixo. Infelizmente. Aí, sinceramente, eu acho que não ia cancelar, não, viu? Porque eles não cancelaram os outros eventos que ia ter aqui, tipo a Copa América. Não duvido que ia cancelar.
Não, ia cancelar o público, não ia ter ninguém. Público Ah, não ia tá. ter nenhum. Porque no Japão, fora de Tóquio, tem público, né? Mas aqui os atletas iam correr risco. Os atletas não iam se sentir seguros aqui, né? Bom, mas vamos voltar então para a discussão, né? Então, gente, em relação às perguntas do trabalho, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Aí, quando for 10h15, a gente aí vai cair, vai encerrar essa segunda aula. A gente abre uma terceira aula, eu quero ouvir vocês. Eu não sei, professor. Tem que ver com o pessoal aqui. Não, sim, eu quero ouvir vocês. Você vai falar assim, sim ou não, Vanessa? Né? É uma resposta, sim, eu quero discutir mais, eu quero... Ou não, né? A discussão já rendeu, eu quero que vocês se posicionem. Não sei não é resposta, viu, gente? Não sei não vale. Vocês têm que se posicionar. Pode falar, Glaucio. Não, para mim tá tranquilo já. Ok. Evelyn, vamos começar aqui pela ordem, né? Hannah, chegou agora. Professor, eu cheguei agora, né? Mas se a maioria não tiver, a gente discute agora no finalzinho, tá bom. Júlia. Para mim também tá tranquilo já, professor. Ok. Não tem mais dúvida do trabalho. Marco então... Antônio. A Evelyn falou que tá tranquilo também. Pra mim tá tranquilo também, porque acho que a gente já passou por tudo, né, que a gente tinha que ter passado. Eu lembro que as aulas foram gravadas, então eu vou disponibilizar, né, pra turma, né? Vou colocar o link do YouTube para quem não assistiu a aula, quem ficou dormindo, quem ficou vendo skate até 3 da manhã. Pietro. Eu cheguei agora, tive um problema no computador, não estava funcionando direito, então não me sinto com informação suficiente para opinar, mas eu estou entendendo aqui e eu me entendo depois com o texto. Com a aula também, porque a aula está sendo gravada, Pietro. Aula 1, que foi de 8 às 9, e aula 2, né, que foi de 9h20 agora até 10h20, né? Então ela está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês. E As Selma. aulas da semana. Isso, Selma. Para mim já ficou claro tanto o assunto da aula quanto dos textos, As questões, quanto do trabalho final. As questões do trabalho Sim. Final ficaram claras? Sim, ficou. Então tá bom. E Vanessa, sai do muro agora, Vanessa. É sim ou não? Você tem que sair do muro, porque não dá para ficar no muro, não. Pra mim, tá tudo bem. Eu achei bom porque eu tava em dúvida em algumas perguntas e agora eu já entendi mesmo como que eu vou estruturar. Ok, então tá bom. Então eu vou mandar o link, eu vou salvar, né? Eu vou carregar no YouTube. E aí daqui a pouco eu mando. Faltou confirmar se vai adiar o trabalho para o dia 23. Ah, tá. Vamos, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês respondam. Quem é favorável, né? Então, houve uma demanda aí de algum aluno misterioso, pediu para adiar a entrega do trabalho final para o dia 23 de agosto. Então, vocês estão de acordo? Eu acho que é válido, professor, porque dá tempo, né, de uma fazer semana tudo. só também. Foi um aluno bacana aí, eu não sei quem que é não, mas ele sugeriu aí para vocês entregarem uma semana depois. Vocês estão de acordo? Ok? Eu estou de acordo. Sim. Então tá Sim. bom. Então, Sim. eu vou mandar um e-mail para a turma, né, e vou colocar no grupo também, que o trabalho final pode ser entregue até o dia 23 de agosto. Ok? Ok. Ok, obrigada. Então, a gente se vê na próxima semana, no dia 2. A gente tem um novo tema, que é turismo de realidade. Turismo de pobreza, turismo de favela. Tá bom? Então, excelente semana Então tá, para vocês. professor. Beleza. Excelente Obrigado pra você semana. também. E eu aguardo a síntese, tá bom? A síntese, quem não enviou ainda, me envia a síntese da aula e dos textos desse tema que é turismo urbano. Então tá, beleza, professor. Obrigado. Então, uma excelente semana para Ok, vocês. obrigada, Um boa abraço. semana. Tchau. Tchau.